O governo tentou tomar minha terra, aquela que diziam não valer nada, oferecendo só 1% do valor real depois de eu passar 12 anos trabalhando ali. No fim, acabaram tendo que desembolsar caro. Comprei esse terreno há 12 anos, praticamente de graça. Eram 6 hectares de solo pedregoso na periferia da cidade, que ninguém queria. O antigo dono já tinha até desistido de tentar doar o lugar. Quando perguntei ao corretor de imóveis, ele soltou uma risada e disse que eu ia jogar dinheiro fora. O avaliador da prefeitura falou que a terra não tinha valor nenhum e que meus impostos seriam os mais baixos da região. Todo mundo achava que eu era maluco de investir num pedaço de chão onde nada crescia. Mesmo com todo mundo duvidando, resolvi comprar, porque eu enxergava ali o que ninguém via. O terreno era numa encosta natural, com um riacho no fundo. O solo não servia para plantar milho ou soja, mas era perfeito para lavanda. Passei 3 anos removendo pedras e melhorando pequenos pedaços de terra. No 4º ano, fiz meu primeiro plantio de lavanda. 2 anos depois, eu já tinha um negócio pequeno, mas lucrativo, vendendo lavanda seca, óleos e sabonetes nas feiras de produtores. No 8º ano, abri uma lojinha na fazenda e gente de 3 municípios vizinhos começou a vir me visitar. No 10º ano, eu ganhava mais dinheiro do que jamais tinha conseguido em qualquer emprego de escritório. Criei tudo isso do zero, justamente naquele terreno que diziam não prestar para nada. Foi aí que a prefeitura resolveu se mexer. Um dia, um tal de comissário Holt apareceu na minha loja no meio da tarde. Ele andou pelo espaço todo com um jeito de quem já era dono, pegou meus produtos, olhou, devolveu na prateleira sem comprar nada, perguntou como iam os negócios. Falei que iam bem. Ele respondeu com um sorriso que estava surpreso que alguém conseguisse ganhar dinheiro naquela terra. Ainda disse que a prefeitura vinha acompanhando meu progresso com interesse. Quando ele falou interesse, já não gostei do tom. 2 semanas depois, recebi uma carta avisando que iam revisar os limites das propriedades na minha região, alegando possíveis erros na medição feita décadas atrás. Diziam que talvez meu terreno fosse menor do que constava na escritura e que uma parte poderia, tecnicamente, pertencer ao município. Liguei para o escritório do avaliador para saber o que estava acontecendo. Uma funcionária disse que essas revisões aconteciam de vez em quando e que não era motivo para preocupação. Mas claro, fiquei preocupado. Separei toda a papelada desde a compra do terreno, medições, escrituras, tudo certinho. Nada tinha mudado em 12 anos. Só que agora minha terra sem valor valia muito. Um mês depois, o comissário Holt voltou, dessa vez com mais 2 funcionários. Eles circularam pela minha propriedade sem nem pedir permissão, fazendo anotações. Perguntei o que estavam fazendo. Holt respondeu que era só para conferir umas informações. Daí comentou que a prefeitura estava pensando num novo projeto de estrada e que minha terra poderia estar no caminho. Falou em desapropriação, mas disse que preferiam negociar. Sorriu como se estivesse me dando um presente. Perguntei qual era a proposta. Ele disse que pagariam o que paguei pelo terreno, mais uma merreca pelas melhorias. Isso não dava nem 1% do valor atual da fazenda. Falei na hora que não aceitava. Ele retrucou, dizendo para eu pensar bem nas minhas opções. Afirmou que brigar com a prefeitura era caro e geralmente dava em nada. Disse que quase todo mundo aceitava o acordo e seguia a vida. Não aceitei o acordo. Em vez disso, fui atrás de respostas na cidade. Descobri que o cunhado do comissário Holt era um incorporador imobiliário que estava comprando terras do outro lado da minha. Soube que a tal estrada ia ligar essas terras à rodovia principal, tornando o lugar perfeito para um centro comercial. Descobri também que Holt tentava aprovar esse projeto fazia 2 anos, mas não conseguia porque minha fazenda estava bem no meio do caminho. A prefeitura não precisava da minha terra para estrada nenhuma. Precisava para que a família de Holt faturasse milhões. A partir daí, parei de facilitar. Quando mandaram topógrafos, exigi autorização por escrito para entrarem no meu terreno e avisei que não ia deixar. Quando ameaçaram com o processo, disse para irem em frente. Quando Holt ligou tentando negociar, desliguei na cara dele. Resolvi dificultar ainda mais para eles. Dei entrada em todo tipo de licença e proteção que encontrei, como tombamento agrícola histórico, proteção ambiental da bacia do riacho e incentivos para pequenos negócios, cada um deles exigindo regras sobre o uso do solo. Classifiquei minha fazenda como destino de agroturismo, o que trouxe mais restrições ainda para o que a prefeitura podia fazer por ali. Cada pedido gerava um monte de papelada e isso só atrasava tudo. Fui a todas as reuniões da prefeitura, questionei o projeto da estrada, pedi estudo de impacto ambiental, avaliação de trânsito, prazo para comentários do público, perguntei por que o comissário Holt não se declarava impedido, já que o maior beneficiado era o cunhado dele. Nunca acusei ninguém de nada, só fazia perguntas e notava como eles ficavam desconfortáveis. Outros proprietários começaram a prestar atenção e alguns também tinham recebido cartas sobre revisão de limites. Espalhei toda a documentação da prefeitura na minha mesa da cozinha e organizei tudo por data. Quando coloquei em ordem, ficou óbvio o padrão. Edmund Kruger comprou o primeiro lote há 2 anos, depois outros 6 meses depois, e mais 3 no ano seguinte. Entrei no mapa de propriedades da prefeitura, marquei cada compra com um ponto vermelho. O formato que apareceu me deixou em alerta. Todas as terras de Kruger formavam uma ferradura ao redor da minha fazenda. O único pedaço fora era o meu, e a tal estrada passaria exatamente por ali, ligando as terras dele à rodovia. Imprimi tudo, datas de compra, descrições dos terrenos, valores pagos. Fiz uma linha do tempo mostrando como Holt começou a pressionar pelo projeto logo depois que Kruger comprou o 3º lote. Documentei cada visita de Holt, cada carta da prefeitura, cada ameaça sobre limites e medições. O dossiê ficou cheio de provas de que aquilo não era pelo bem público, e sim para transformar a terra sem valor de Kruger em uma mina de ouro, tirando a minha. Na próxima reunião da comissão municipal, numa terça à noite, fui lá. Sentei na última fileira com minha pasta no colo. Tinha umas 30 pessoas, quase todos empreiteiros de olho em contratos. Holt estava lá na mesa da frente com outros 4 comissários, com cara de quem preferia estar em outro lugar, enquanto falavam de melhorias no esgoto. Esperei 40 minutos de assunto
assuntos burocráticos até abrirem o espaço para o público. Levantei e fui até o microfone na frente da sala. Os olhos de Holt se estreitaram quando me viu. Perguntei por que ele não tinha se declarado impedido no projeto da estrada, já que o cunhado dele era dono de todas as terras que se beneficiariam. O silêncio tomou conta da sala. O rosto do Holt ficou vermelho escuro, e ele se inclinou para a frente na cadeira antes de dizer que não havia conflito de interesses e que eu estava fazendo acusações falsas. Resolvi não discutir. Só quis saber se Edmund Kruger era ou não cunhado dele, e se Kruger era dono dos terrenos ao redor da minha fazenda ou não. Holt respondeu que laços familiares não configuravam conflito e que a estrada atendia ao interesse público de transporte. Os outros comissários se mexeram, trocando olhares desconfortáveis. Uma das comissárias perguntou se Holt havia comunicado o parentesco quando o projeto foi apresentado. Ele disse que isso não tinha relevância e mudou o assunto, levando a conversa de volta para o problema do esgoto. Sentei sabendo que tinha deixado a questão bem clara e que isso ficaria registrado em ata. 2 dias depois, enquanto eu organizava as prateleiras da loja da fazenda, o telefone tocou. Era uma mulher perguntando se eu era quem tinha falado na reunião da comissão. Respondi que sim e quis saber quem era. Ela se apresentou como Nora Lyons, morava 3 quilômetros a leste da minha propriedade e tinha recebido no mês passado uma carta avisando que o condado estava revisando os limites do terreno dela, alegando possíveis erros nas medições. O texto era quase igual ao da carta que recebi. Curiosa, ela foi à reunião assim que viu que a pauta incluía o projeto da estrada. Quando eu questionei o fato de Holt não se dizer impedido, ela logo percebeu que eram as mesmas manobras de pressão que o condado tinha usado com a família dela. Combinamos de nos encontrar na casa dela na manhã seguinte para comparar as cartas que cada um tinha recebido. O terreno da Nora era menor, só 8 hectares, mas ela tocava um viveiro de árvores e vendia plantas nativas com sucesso. Sentamos à mesa da cozinha e colocamos as cartas lado a lado. O texto era praticamente idêntico. Ambas falavam em erros de medição e sugeriam que os terrenos poderiam ser menores do que o registrado. As duas vinham do mesmo setor da prefeitura. Nora contou que um funcionário do condado tinha aparecido na propriedade dela 2 semanas antes, andando pelo terreno, fazendo anotações sem pedir permissão, dizendo que talvez o condado precisasse de uma servidão para passagem de utilidades. Desconfiada, ela começou a perguntar na cidade e descobriu mais 4 proprietários na mesma situação, todos donos de terras que poderiam atrapalhar os planos do Kruger se a estrada saísse. Uma família tinha o terreno onde a estrada teria que fazer uma curva, outra possuía o lote em que a estrada se ligaria à rodovia. Ficou claro que Holt não estava mirando só em mim. Era uma espécie de campanha contra todos que pudessem atrapalhar os interesses do cunhado. 3 semanas depois da conversa com a Nora, recebi uma carta registrada. O condado havia aberto oficialmente um processo de desapropriação contra minha propriedade, alegando necessidade urgente de infraestrutura para acompanhar o crescimento da região, citando estudos de tráfego e projeções econômicas. No papel, eu tinha 30 dias para responder. Caso contrário, eles seguiriam com a tomada da terra e indenização pelo valor definido por eles. Li todos os documentos 2 vezes e percebi que a situação tinha passado do constrangimento para uma ameaça real, com um processo oficial que podia tirar minha terra de verdade. Sabia que precisava de um advogado especializado em brigas de desapropriação, e não apenas alguém acostumado com questões de propriedade em geral. Pesquisei na internet e achei o nome de Rajesh Norwood, num site de defesa de proprietários. O perfil dele dizia que já tinha enfrentado 3 casos parecidos, vencera 2 e fechado um acordo grande no terceiro. Liguei e consegui falar com ele no mesmo dia. Ele pediu para eu contar tudo desde o começo, então expliquei meus 12 anos de trabalho na fazenda, as visitas do Holt, a proposta absurda, o parentesco com Kruger e agora o processo formal. Ele fez perguntas específicas sobre o riacho e a bacia hidrográfica. Quando mencionei que o riacho tinha proteção ambiental, ele ficou em silêncio por um momento e então disse que o estudo ambiental do condado estava extremamente superficial para um projeto que afetava a área protegida. Pediu para eu mandar tudo o que tivesse sobre o riacho, a bacia, documentos de proteção ambiental, cópias das licenças, levantamento topográfico, tudo que o condado tivesse enviado. Rajesh passou 2 semanas analisando os documentos e depois me ligou dizendo que estava pronto para protocolar nossa resposta, que iria contestar a desapropriação com 3 argumentos principais. Primeiro, falta de comprovação real da necessidade pública, já que a estrada beneficiava principalmente o empreendimento privado. Segundo, análise ambiental incompleta, ignorando o impacto na bacia. Terceiro, o evidente conflito de interesses pelo parentesco de Holt com o maior beneficiado. Ele também planejava pedir todas as comunicações entre Holt e o jurídico do condado para expor a articulação com Kruger. O processo custaria R$8.000 adiantados para taxas e trabalho inicial. Sentei à mesa da cozinha, olhando minha conta bancária. R$8.000 era muito dinheiro, mas perder a fazenda significava abrir mão de tudo o que construí em 12 anos. Confirmei que era para ele protocolar a resposta. Uma semana depois, Rajesh apresentou a defesa judicial e meu telefone tocou com um número desconhecido. Uma mulher se apresentou como Dorothea Parks, repórter do Jornal do Condado. Ela tinha visto o processo de desapropriação nos registros públicos e queria conversar comigo. Quase desliguei porque não costumo confiar em repórteres. Normalmente distorcem tudo. Mas ela contou que acompanhava os projetos do Holt havia anos. Já suspeitava de corrupção, mas nunca tinha provas suficientes para publicar algo relevante. Ela sabia da compra das terras por Kruger, sabia do projeto da estrada. Só precisava de alguém disposto a falar oficialmente e mostrar documentos. Aceitei conversar, mas deixei claro que não seria na minha fazenda, onde poderiam nos ver juntos. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria numa cidade vizinha na tarde seguinte. Dorothea chegou levando um caderno e uma câmera pequena. Parecia ter uns 50 anos, cabelo grisalho e um olhar atento, daqueles que não deixam nada escapar. Levei toda a minha linha do tempo mostrando as compras de terra do Kruger, junto com as datas em que o Holt avançava com o projeto da estrada. Mostrei cópias das cartas enviadas para outros proprietários, entreguei o cronograma das visitas do Holt à minha propriedade e a proposta absurda que ele havia feito. Ela anotou tudo, fotografou cada documento e fez perguntas difíceis sobre minhas fontes, querendo saber como eu tinha acesso a certos fatos. Deixou claro que precisava checar tudo por conta própria antes de publicar qualquer coisa, o que achei ótimo, porque preferia alguém sério
cético a alguém que aceitasse tudo sem questionar. Disse que precisaria de 2 semanas para confirmar os registros de propriedade e conversar com outras fontes. Depois disso, escreveria algo que iria deixar o condado em situação complicada. O condado, aliás, não demorou a reagir. 4 dias depois do meu encontro com Doroteia, um homem apareceu na porta da minha loja justamente na hora de fechar. Disse que era fiscal de zoneamento do condado e que precisava inspecionar minha atividade comercial. Perguntei do que se tratava e ele respondeu que tinha recebido uma denúncia de que minha loja estava violando as regras de uso de solo para a área rural. Peguei minha licença de agroturismo e o alvará do negócio, ambos comprovando que tudo estava dentro da lei. Ele olhou os documentos e disse que mesmo assim precisava analisar se minha operação ultrapassava o permitido. Passou pela loja contando prateleiras, medindo espaço, perguntou quantos clientes eu recebia por dia e se tinha funcionários. Respondi tudo, já sabendo muito bem que aquilo era pura pressão, só para me dar dor de cabeça enquanto o processo de desapropriação avançava. Era o Holt apertando de todos os lados ao mesmo tempo. O fiscal avisou que entregaria um relatório em até 30 dias e que talvez eu precisasse pedir mais licenças ou reduzir meu negócio. Assim que ele foi embora, anotei a visita no dossiê de abusos do condado que estou montando para o Rajesh e a Doroteia. No dia seguinte comecei a ligar para todo mundo. O Rajesh atendeu logo e ouviu enquanto eu contava sobre o fiscal. Pediu que eu enviasse fotos dos documentos, o que fiz rapidinho. 3 dias depois, ele entrou com uma petição para arquivar totalmente o processo de desapropriação, alegando que o condado não tinha provado necessidade pública, nem respeitado os estudos ambientais obrigatórios sobre meu riacho. Incluiu depoimentos de 2 especialistas ambientais que afirmaram que a bacia hidrográfica era muito mais importante do que o condado queria admitir. Rajesh me avisou que a audiência ia demorar 6 semanas, mas pelo menos agora a gente estava partindo para o ataque, não só se defendendo. A petição me custou mais $4.000, o que doeu no bolso, mas era melhor gastar isso do que perder tudo. Liguei para a Nora e outros proprietários que conheci e chamei todo mundo para uma reunião na minha loja. 7 apareceram numa terça à noite, depois do expediente, e sentamos para conversar sobre tudo que o condado vinha aprontando com cada um de nós. As histórias eram parecidas. Cartas, ameaças, pressão. Um senhor chamado Tom contou que o condado disse que o celeiro dele não respeitava o recuo, embora estivesse lá fazia 30 anos. Uma mulher chamada Sarah recebeu carta dizendo que o poço dela podia estar contaminando o lençol freático, o que era impossível, já que ela tinha feito testes 2 vezes. Decidimos formar um grupo para trocar informações e dividir custos jurídicos quando desse. Todos acharam melhor que eu fosse o porta-voz nas reuniões da comissão, já que meu caso estava mais adiantado e eu já tinha chamado a atenção. Trocamos contatos e combinamos de avisar uns aos outros sobre qualquer novidade. O artigo da Doroteia saiu 4 dias depois, na capa da editoria do condado. A manchete era: Projeto de estrada do condado, ligado a interesses comerciais da família de um comissário. Ela detalhou a linha do tempo das compras de terra do Edmund Kruger, ao redor da minha propriedade, mostrando como as datas coincidiam com os momentos em que o Holt acelerava o projeto. Tinha trechos de registros públicos e das atas das reuniões. Doroteia não acusou ninguém diretamente de corrupção, mas nem precisava. Os fatos falavam por si. Era impossível não entender o que estava acontecendo. Menos de 1 hora depois que o jornal saiu, meu telefone começou a tocar. Vizinhos que eu não falava há anos ligaram dizendo que não faziam ideia do que o condado estava fazendo. Gente da cidade ligou querendo ajudar. 3 clientes foram na loja só para comprar alguma coisa e mostrar apoio. 2 comissários apareceram no outro dia à tarde. Reconheci das reuniões, mas nunca tinha conversado com eles. Se apresentaram e perguntaram se podíamos conversar em particular. Tranquei a porta e levei os 2 para a parte de trás, onde faço as embalagens. Disseram que queriam discutir possibilidades de acordo, alegando que não sabiam da ligação familiar entre Holt e Kruger até lerem o artigo. Falaram que o condado estava preocupado com problemas jurídicos e com a repercussão negativa. Perguntei que tipo de acordo tinham em mente. Disseram que talvez o condado topasse desistir da desapropriação se eu concordasse em não processar por danos. Falei que só pensaria em acordo se incluísse o encerramento de todos os processos contra mim e uma investigação sobre como aprovaram esse projeto sem ninguém notar a corrupção escancarada. Disseram que levariam a proposta para os outros comissários e me dariam retorno. 3 dias depois, o Holt apareceu na minha fazenda enquanto eu trabalhava nos campos de lavanda. Ouvi a porta do carro bater e, quando olhei, ele já vinha na minha direção com o rosto vermelho, andando rápido. Começou a gritar antes mesmo de chegar perto, dizendo que eu estava cometendo um grande erro enfrentando o condado e falando com repórteres, que eu estava atrapalhando projetos importantes para a comunidade. Insinuou que acidentes acontecem nas fazendas e que seria uma pena se algo acontecesse com o meu negócio ou minha propriedade. Peguei o celular no bolso e comecei a gravar, falando que ele estava me ameaçando e que precisava sair da minha terra agora. Ele insistiu dizendo que eu não entendia como funcionavam as coisas e que eu ainda ia me arrepender de não ter aceitado o acordo inicial. Avisei de novo para ele ir embora e disse que chamaria a polícia se continuasse ali. Por fim, ele se virou e voltou para o carro, mas antes de entrar apontou para mim e avisou: isso ainda não acabou. Menos de 1 hora depois, eu já estava na delegacia. O policial Anderson me ouviu com atenção, escutou a gravação no meu celular, fez várias anotações e quis saber exatamente o que o Holt tinha dito e em que momento. Ele explicou que encaminharia o caso ao promotor e sugeriu que eu solicitasse uma medida protetiva. Depois, liguei para o Rajesh lá do estacionamento e contei tudo o que tinha acontecido. Ele pediu que eu mandasse a gravação na mesma hora e garantiu que daria entrada no pedido de medida protetiva ainda naquela tarde. Também comentou que incluiria a ameaça na nossa defesa contra a desapropriação, para mostrar que o Holt estava agindo por interesse próprio e não público. A gravação deixava claro que o Holt estava tentando me intimidar para eu abrir mão da disputa, o que provava que o processo do condado não tinha nada a ver com necessidade de transporte. 2 semanas depois, o Rajesh me ligou trazendo uma surpresa. A agência estava
Estadual de Proteção Ambiental entrou em contato informando que recebeu uma denúncia anônima sobre o estudo de impacto ambiental do projeto da estrada, que estaria incompleto. O Estado então abriu uma investigação para checar se o condado tinha cumprido todos os procedimentos antes de pedir a desapropriação. O Rajesh disse que suspeitava de uma das comissárias do condado, que era favorável à nossa causa, mas achou melhor não questionar, já que isso só ajudava nosso lado. A investigação estadual levaria pelo menos 2 meses, atrasando ainda mais os planos do condado. Cada dia de atraso me dava mais tempo para fortalecer minha defesa e permitia que a Doroteia investigasse melhor outros projetos do Holt. O juiz responsável pelo caso concedeu uma liminar suspendendo todos os processos de desapropriação até a conclusão da investigação ambiental e a análise do nosso pedido de arquivamento. O Rajesh me explicou que não era uma vitória definitiva, mas garantia que o condado não poderia me forçar a nada enquanto o caso estivesse rolando. Isso me deu um pouco de alívio, sabendo que minha fazenda estava protegida, pelo menos por enquanto, embora os custos com o advogado continuassem aumentando. Só naquele ponto, eu já tinha gastado quase 75 mil, e o Rajesh me alertou que esse valor podia crescer bastante se o caso fosse até o fim. Olhei para minha conta bancária e para os ganhos da fazenda, e percebi que dava para segurar as pontas, mas por pouco. Tentar tocar o negócio enquanto eu enfrentava essa batalha estava acabando comigo. 3 semanas depois da decisão do juiz, o advogado do Edmund Kruger me ligou. Disse que o Kruger queria fazer uma proposta direta para comprar minha terra pelo valor de mercado. Ele mencionou uma quantia considerável, o suficiente para eu me livrar de todas as dívidas de advogado e recomeçar em outro lugar, ainda sobrando dinheiro. O advogado afirmou que o Kruger respeitava o trabalho que eu tinha feito ali e queria resolver a situação de forma justa. Respondi que precisava de um tempo para pensar. Passei 2 dias perambulando pelos meus campos e sentado na loja da fazenda, tentando decidir o que fazer. O dinheiro era real e a luta estava me desgastando. Eu podia aceitar a oferta, sair sem dívidas, sem estresse e dar um fim a tudo. Liguei para a Nora e perguntei se podíamos conversar. Sentamos na mesa da minha cozinha e depois que contei sobre a proposta do Kruger, ela ficou em silêncio por um tempo, só me olhando com empatia. No fim, disse que essa decisão era só minha e que ninguém ia me julgar se eu aceitasse depois de tudo que passei. Mas também falou que, se eu vendesse, estaria provando que as táticas de pressão davam resultado e deixando na mão todos os outros que lutavam batalhas parecidas. Fiquei pensando nos outros donos de terras do nosso grupo e na mensagem que passaria se eu desistisse. Lembrei dos 12 anos que levei para transformar um terreno cheio de pedra em campos de lavanda. Pensei em deixar os corruptos ganharem só porque tornaram meu caminho mais difícil. No dia seguinte, liguei para o advogado do Kruger e disse que não aceitava. Deixei claro que minha terra não estava à venda, por nenhum preço, e que eu estava pronto para brigar até o fim. Ele afirmou que eu estava cometendo um erro, mas eu sabia que era a única escolha com a qual eu conseguiria conviver. 3 semanas depois do primeiro artigo, o segundo texto da Doroteia saiu na capa do jornal. Dessa vez, ela não focou só na minha história. Encontrou 3 famílias de distritos vizinhos que haviam vendido suas terras ao condado nos últimos 5 anos, todas após enfrentarem pressões parecidas. Nenhuma delas fazia ideia das ligações familiares entre os funcionários locais e os empresários que acabaram ficando com as propriedades. Uma família vendeu uma fazenda que estava com eles havia 40 anos, depois de receber ameaças do condado sobre batalhas judiciais sem fim por supostas infrações de zoneamento que nunca existiram. Um casal abriu mão de um pomar porque o condado dizia que ia construir uma estação de tratamento de água, que nunca saiu do papel. A terceira família perdeu a casa para uma desapropriação destinada a um parque que 6 meses depois virou um centro comercial. Doroteia deixou claro o padrão. Mostrou como as mesmas táticas eram usadas em cada caso. Cartas oficiais, ameaças de processos caros, ofertas abaixo do valor real, funcionários que escondiam seus laços familiares com empresários. O artigo trouxe fotos das famílias e das terras que perderam, além de documentos comprovando as relações entre as autoridades do condado e os empreendedores. Ficou impossível ignorar ou fingir que era tudo coincidência. Meu telefone começou a tocar antes mesmo que eu terminasse de ler o artigo. A Nora foi a primeira querendo saber se eu já tinha lido. Pouco depois, 2 outros membros da coalizão ligaram. Um repórter do jornal da capital estadual me procurou querendo falar sobre o padrão revelado. O advogado do condado ligou para o Rajesh, exigindo uma retratação, o que deixou claro o quanto a situação estava séria para eles. O artigo mudou tudo, porque mostrou que a questão ia além da minha fazenda ou da briga com o condado. Era um sistema de corrupção que vinha prejudicando pessoas comuns, que acabavam perdendo suas terras e sustento. 4 dias depois da publicação do segundo artigo da Doroteia, o Rajesh me ligou com uma notícia que me deixou gelado. O Ministério Público Estadual tinha aberto uma investigação sobre as práticas do condado na aquisição de terras. Eles analisaram os 2 textos da Doroteia e o parecer do órgão ambiental sobre o estudo de impacto. O investigador Grayson Wolf já tinha procurado o Rajesh, pedindo cópias de toda a nossa documentação. O Rajesh contou que a investigação iria muito além do meu caso de desapropriação. Eles estavam investigando todo o histórico de aquisições de terra na época em que aqueles envolvidos estavam no poder, analisando cada negociação, cada compra, cada projeto em que se justificava tomar propriedade privada para um suposto uso público. Wolf queria que eu entregasse minha linha do tempo detalhando as compras de terra feitas por Edmund Kruger, além dos documentos da proposta inicial do condado e a gravação das ameaças que recebi na fazenda. Ele pediu tudo o que reunimos sobre a ligação entre autoridades e empresários. O Rajesh passou 2 dias organizando a papelada e fazendo cópias de tudo. Ele comentou que esse tipo de investigação estadual costuma demorar meses, mas por causa da repercussão na imprensa, o Ministério Público parecia determinado a agir rápido. Esse inquérito nos dava uma vantagem no processo judicial, já que levantava dúvidas sérias sobre a legitimidade do condado para continuar com as desapropriações. Mais importante ainda, significava que finalmente pessoas com poder de verdade estavam prestando atenção ao que vinha acontecendo no nosso condado fazia anos. 6 dias depois de anunciarem a investigação estadual, a comissão do condado marcou uma reunião de emergência. Fiquei na plateia com a Nora e mais 3 integrantes da coalizão, enquanto a sala ficava lotada
de repórteres e moradores preocupados que tinham lido as reportagens da Doroteia. Os 4 comissários, que não estavam diretamente ligados ao escândalo, pareciam incomodados ao tomar seus lugares. No fim, eles votaram por 4-1 pela suspensão do projeto da estrada até que as investigações estaduais fossem concluídas. Essa decisão veio depois de 2 horas de manifestações públicas. Uma pessoa atrás da outra se levantando para falar de abuso de poder e corrupção no condado. Uma mulher contou que perdeu as terras da família 5 anos atrás. Um homem relatou a pressão sofrida para vender por um preço muito inferior ao valor de mercado, e um empresário explicou como autoridades locais ameaçaram cassar suas licenças caso ele não colaborasse com um projeto de desenvolvimento. Na hora da votação, só um comissário se posicionou contra a suspensão. Ele se levantou, acusou os colegas de traição e covardia, disse que estavam destruindo anos de planejamento para o futuro do condado e permitindo que meia dúzia de agitadores colocassem tudo a perder. Juntou os papéis e saiu da reunião enquanto o público ainda discutia. A suspensão não encerrou automaticamente meu processo judicial, mas tirou da mesa o argumento de interesse público para tomar minha terra. Sem o projeto de estrada, não havia justificativa para a desapropriação. O Rajesh comentou que o condado até podia tentar alegar necessidade para um planejamento futuro, mas a cada nova evidência, a posição deles ficava mais insustentável. 3 dias depois dessa reunião de emergência, os comissários fizeram outra sessão para tratar do que chamaram de assuntos administrativos. Assisti de casa pela transmissão ao vivo, porque precisava cuidar da fazenda. Os 4 comissários que tinham votado pela suspensão propuseram afastar o colega do cargo enquanto a investigação de ética avançava, citando a investigação estadual e a necessidade de preservar a confiança pública no governo local. A moção passou por 4 votos a 0, já que o próprio comissário não podia votar na questão. Ele continuava tecnicamente com o título, mas não podia comparecer nem votar em nada até o fim da investigação. Naquela noite, o assunto virou destaque na TV local, e o jornal estadual trouxe uma reportagem especial sobre corrupção em pequenas cidades, fazendo com que, de repente, todo mundo por aqui soubesse do caso. Minha fazenda logo começou a receber visitantes querendo apoiar, comprando nossos produtos, especialmente sabonetes de lavanda e flores secas, depois de lerem sobre minha luta. Uma mulher me disse que se sentia orgulhosa de ver alguém enfrentando o abuso de poder do governo. Um homem contou que também temia perder sua terra e que meu caso lhe trouxe esperança. O movimento na fazenda aumentou justamente quando eu mais imaginava que tudo desmoronaria. Precisei contratar um funcionário meio período só para dar conta do volume de clientes na loja. Acabei achando irônico. A terra que o condado considerava sem valor virou símbolo dos direitos de propriedade e passou a atrair clientes de toda a região. 2 semanas depois da decisão de afastamento, nossa coalizão se reuniu na casa da nora. 7 produtores apareceram, além de 3 cidadãos preocupados, todos querendo pressionar por mudanças nas regras. Já tínhamos vencido batalhas importantes, mas sabíamos que a luta só terminaria quando conseguíssemos alterar as leis que permitiram tanta corrupção. A nora liderou a discussão sobre que políticas deveríamos defender assim que uma nova liderança assumisse o condado. Passamos horas elaborando propostas para normas mais rigorosas de conflito de interesses, com divulgação obrigatória de qualquer relação comercial até o 3º grau parentesco de todos os funcionários públicos. Queríamos fortalecer os mecanismos de proteção a proprietários rurais em casos de desapropriação, exigindo a comprovação efetiva de necessidade pública, não só conveniência. Propusemos também uma revisão independente para todo projeto grande de aquisição de terras e defendemos punições severas para autoridades que usassem o cargo em benefício próprio. A nora se prontificou a apresentar nossas propostas assim que a crise atual passasse e os novos comissários assumissem. Uma professora aposentada se ofereceu para redigir resumos claros, de fácil compreensão, e outra pessoa se comprometeu a organizar um abaixo-assinado para mostrar apoio da comunidade às reformas. Agora nossa preocupação ia além dos nossos casos individuais. Queríamos mudar o sistema para que ninguém mais precisasse passar pelo que vivemos. A investigação do Grayson Wolf avançou muito mais rápido do que todos imaginavam. 6 semanas depois, o Rajesh me ligou com notícias que fizeram meu coração disparar. O Wolf tinha encontrado registros financeiros que comprovavam pagamentos de Edmund Kruger para o funcionário afastado do condado, disfarçados de honorários de consultoria para uma empresa de fachada. O rastreamento do dinheiro mostrava $200 mil transferidos ao longo de 18 meses, justamente no período das aquisições de terra e do planejamento da estrada. Os extratos bancários batiam certinho com as datas das votações e decisões-chave sobre o projeto. Wolf também descobriu e-mails trocados entre o funcionário e Kruger, em que discutiam maneiras de lidar com donos de terra que se recusassem a colaborar com os planos deles. As evidências eram tão contundentes que o Ministério Público Estadual já estava pronto para apresentar denúncias criminais. Rajesh explicou que a apuração envolvia corrupção, suborno e abuso de poder, e que cada acusação poderia resultar em prisão, caso fossem condenados. A notícia saiu pela agência estadual à tarde, e naquela mesma noite, todos os principais jornais do estado já estampavam matérias sobre corrupção e suborno no condado. Meu telefone não parava de tocar com repórteres pedindo um posicionamento. Para todos, respondi da mesma forma. Disse que estava satisfeito por a investigação ter trazido a verdade à tona e esperava que a justiça fosse feita para todos os afetados pela corrupção. O juiz responsável pelo nosso caso de desapropriação agendou uma audiência 2 semanas depois do anúncio das denúncias criminais. Rajesh e eu estávamos sentados à nossa mesa quando o advogado do condado se levantou para explicar por que eles iriam desistir completamente do processo. Ele declarou que, diante das novas circunstâncias e das investigações em andamento, o condado não queria mais seguir com a desapropriação, reconhecendo que o projeto não tinha justificativa de interesse público. Disse também que o objetivo agora era resolver qualquer pendência e garantir uma gestão mais transparente. O juiz perguntou se eu concordava com o encerramento do caso. Rajesh se levantou e respondeu que sim, desde que o arquivamento fosse com mérito, para evitar que o condado tentasse reabrir o processo no futuro. O juiz concluiu que o condado não havia conseguido comprovar interesse público legítimo e ainda destacou a investigação criminal em curso sobre a origem do projeto. Ele encerrou o caso de vez e me desejou sucesso com minha fazenda. Quando saímos do tribunal, Rajesh apertou minha mão e, naquele momento,
senti como se 12 anos de ansiedade saíssem das minhas costas. A terra que construí do zero era oficialmente só minha, sem risco de novas tentativas do governo de tomar o que me pertencia. Ninguém mais poderia mexer na minha fazenda, nem me pressionar a vender, nem ameaçar com batalhas judiciais. Finalmente eu era dono dos meus 15 acres, livre e tranquilo, tendo enfrentado uma das maiores forças que um cidadão pode enfrentar. Voltei dirigindo para casa, e ao andar pelos meus campos de lavanda, me senti mais leve do que há muito tempo. 3 dias depois que o processo foi arquivado, a nova liderança interina do condado procurou o Rajesh, querendo conversar sobre um possível acordo para encerrar eventuais ações civis que eu pudesse mover, por conta do assédio e dos custos com advogados. Rajesh marcou uma reunião no fórum com 2 comissários e o novo advogado do condado. Eles começaram pedindo desculpas pelo que aconteceu, reconhecendo que a administração anterior violou a confiança pública e meus direitos de proprietário. Disseram que o objetivo agora era corrigir os erros do passado e recuperar a credibilidade junto à população. Ofereceram-se para custear todos os meus honorários advocatícios como parte do acordo. Rajesh apresentou um relatório mostrando que eu gastei 32 mil coins, defendendo minha propriedade, e o condado aceitou pagar o valor integral sem discutir. Também concordaram em divulgar uma nota reconhecendo que a ação de desapropriação foi inadequada e que eu estava certo em contestar. Aceitei o acordo porque aquele dinheiro tiraria um peso enorme das minhas costas. E também porque queria dar uma chance para essa nova gestão mostrar que era diferente. Agradeci a iniciativa de assumirem a responsabilidade de limpar a corrupção. Rajesh elaborou os documentos e em menos de uma semana, o cheque estava na minha mão. Depositei os 32 mil reais de volta na conta da fazenda e pela primeira vez em meses, pude respirar tranquilo, sem me preocupar com dívidas de advogado. O antigo funcionário do condado pediu demissão antes mesmo de o conselho de ética votar sua destituição. O advogado dele soltou uma nota dizendo que ele estava se afastando para focar na defesa e não queria prejudicar o trabalho do condado. A renúncia veio 2 dias antes de uma audiência pública no conselho de ética que seria, no mínimo, constrangedora. O promotor ainda acrescentou novas acusações com base na gravação que fiz das ameaças na minha fazenda. Intimidação de testemunha tem punição própria, além de corrupção e suborno. O caso criminal foi ganhando força, e se condenado em tudo, o funcionário poderia pegar vários anos de prisão. Participei da audiência de instrução numa terça de manhã. Sentei na galeria e observei quando ele entrou de terno, bem diferente das vezes em que apareceu de roupa simples na minha propriedade. O advogado declarou inocência em todas as acusações e o juiz definiu o valor da fiança e as datas do julgamento. Vi o ex-funcionário sair do fórum algemado depois da audiência de fiança, já que, pela gravidade das denúncias, o juiz considerou risco de fuga. Ver aquilo, ele algemado, foi como assistir a justiça finalmente alcançando a corrupção que tanto prejudicou gente ao longo desses anos. Os negócios imobiliários do Edmund Kruger desabaram em poucas semanas depois das denúncias virem a público. Os bancos cortaram o financiamento dos shoppings assim que souberam da investigação, os sócios se afastaram e alguns chegaram a processá-lo alegando que não sabiam dos pagamentos ilegais. O Ministério Público denunciou Kruger por suborno de agente público e conspiração para fraude, acusações que também podem levá-lo à prisão. As terras que ele comprou ao redor da minha ficaram abandonadas, cheias de placas de venda. Sem a estrada que ele tentou construir tomando minha terra, os projetos dele não tinham mais valor. Aos poucos, vários lotes acabaram indo a leilão conforme a situação financeira dele piorava. Passei de carro por aquelas terras vazias num fim de tarde e reparei como pareciam com o terreno que comprei 12 anos antes. Solo pedregoso que ninguém queria. A diferença é que construí algo valioso com trabalho honesto, enquanto ele tentou ganhar dinheiro com corrupção. Os atalhos que ele tomou cobraram seu preço. E agora, aquela terra que deveria valer tanto não valia quase nada, sem a infraestrutura que ele tentou forçar usando as influências da família. Na noite em que apresentamos nossas propostas de políticas, a sala da comissão do condado lotou rápido. Nora ficou na frente, trazendo todas as recomendações da nossa coalizão impressas e organizadas em pastas para cada comissário. Ela explicou os requisitos de conflito de interesse que defendíamos, mostrando como os comissários deveriam se declarar impedidos de votar quando parentes pudessem se beneficiar das decisões do condado. Os novos comissários ouviram tudo com atenção e anotaram cada detalhe. Um deles perguntou como outros condados costumavam lidar com regras parecidas. Um dos membros perguntou se 3 graus de parentesco eram suficientes ou se não deveríamos ampliar ainda mais essa restrição. Passamos 2 horas discutindo cada detalhe das propostas, esclarecendo dúvidas e mostrando por que cada proteção era essencial. No fim, a comissão aprovou por unanimidade as novas regras, exigindo que parentes de quem tivesse interesse financeiro fossem impedidos de participar das decisões e reforçando a proteção das terras agrícolas contra a desapropriação. Eles ainda incluíram uma cláusula que obrigava a comprovar a real necessidade pública, não bastando mais alegar interesse público de forma genérica. Apesar de não serem perfeitas e ainda deixarem brechas que bons advogados poderiam explorar, as normas criaram barreiras concretas que dificultariam a repetição do que aconteceu comigo. Quando vi os comissários assinando a nova norma, senti que estávamos construindo algo que iria durar além das nossas histórias pessoais. 3 meses depois do juiz arquivar o processo de desapropriação da minha fazenda, recebi uma ligação do gabinete de um deputado estadual perguntando se eu aceitaria depor sobre a reforma da desapropriação. A Assembleia estava discutindo um projeto de lei que mudaria as regras para o uso de desapropriação pelos condados em todo o estado. As reportagens da Doroteia haviam ganhado destaque, e os deputados queriam ouvir alguém que tivesse vivido um caso de abuso na pele. Fui até a capital numa terça-feira de manhã, com a Nora me acompanhando para dar apoio. O prédio da Assembleia era imponente,
com chão de mármore e teto tão alto que me fazia sentir pequeno. Encontramos a sala certa, sentamos na galeria e esperamos nossa vez de falar. Quando me chamaram, fui até a mesa das testemunhas e fiquei de frente para o painel de deputados. Contei como comprei uma terra que ninguém queria há 12 anos e construí uma fazenda produtiva com muito esforço. Expliquei como o condado tentou tomar minha propriedade por uma ninharia só para beneficiar um parente de comissário que lucraria milhões. Relatei toda a luta no processo e o desgaste de não saber se perderia tudo pelo que trabalhei. Depois, a Nora falou sobre como a coalizão se formou e quantas famílias passaram pela mesma pressão. Os deputados perguntaram que tipo de proteção teria feito diferença para a gente e que punições de fato intimidariam servidores corruptos. O projeto de lei que analisavam incluía regras mais rígidas para comprovar a necessidade pública e punições reais para autoridades que abusassem do poder de desapropriação em benefício próprio. Não era tudo o que a gente sonhava, mas já era um avanço importante para tornar o sistema mais justo. Depois de toda essa exposição, minha loja rural ficou muito mais movimentada. Gente de várias partes do estado passou a vir comprar comigo, fazendo questão de apoiar quem enfrentou o abuso das autoridades. O movimento nos fins de semana dobrou e depois triplicou, conforme as notícias se espalhavam pelas redes sociais e na imprensa. Chegou um ponto em que eu já não dava conta de tudo sozinho. Contratei 2 funcionários meio período, um estudante universitário por causa da flexibilidade de horário e um professor aposentado, que queria ocupar o tempo alguns dias na semana. Com a ajuda deles, pude focar mais na parte agrícola da produção, sem precisar passar o dia inteiro atendendo no balcão e respondendo perguntas dos clientes. A renda extra finalmente me permitiu pagar um salário de verdade, em vez de reinvestir tudo no negócio como fiz nos últimos 12 anos. Depois de tanto tempo vivendo apertado e colocando cada centavo de volta na fazenda, agora eu podia respirar um pouco e realmente aproveitar a conquista. O Rajesh me ligou para conversar sobre a criação de um fundo de defesa jurídica para outros donos de terra passando pelos mesmos problemas. Ele tinha sido procurado por proprietários de condados vizinhos, todos enfrentando dificuldades parecidas e sem dinheiro para contratar advogado. Montamos o fundo com doações iniciais dos membros da coalizão e de apoiadores que acompanharam meu caso pelas notícias. A ideia era oferecer consultas iniciais gratuitas para orientar os proprietários sobre seus direitos e, em alguns casos, ajudar com taxas e despesas básicas para quem se enquadrasse nos critérios de renda. O Rajesh se dispôs a fazer os atendimentos voluntariamente no primeiro ano, até o fundo ganhar estrutura. Criamos um site simples explicando como pedir ajuda e que tipo de caso o fundo poderia apoiar. Foi muito gratificante transformar minha experiência em algo que de fato ajudasse outras pessoas a enfrentar o abuso do poder público. O fundo não resolveria tudo, mas daria uma chance real para quem, de outro modo, acabaria aceitando qualquer proposta só para não brigar com o governo. A Doroteia ganhou o Prêmio Estadual de Jornalismo pela investigação que fez sobre corrupção no condado. A cerimônia foi num centro de convenções de hotel, cheia de jornalistas e editores de jornais do estado inteiro. Fui assistir à entrega e ouvi quando ela agradeceu às fontes que confiaram nela mesmo sabendo dos riscos. Ela citou meu nome e disse como minha disposição de tornar o caso público ajudou a expor o problema, mesmo sabendo que eu poderia sofrer retaliação. O reconhecimento só trouxe mais atenção para o problema da desapropriação abusiva, mostrando que era uma questão séria, que precisava de investigação e mudanças. Vários jornais de outras regiões chamaram a Doroteia para treinar seus repórteres em investigação de corrupção em prefeituras e câmaras. Ela começou a viajar dando oficinas sobre análise de documentos e como conquistar fontes dentro do serviço público. A carreira dela decolou de um jeito que acabou espalhando conhecimento sobre a importância de cobrar responsabilidade dos governantes, e fiquei feliz de ter contribuído com isso ao me abrir para ajudá-la. Os novos comissários do condado, recém-eleitos, organizaram uma reunião aberta para apresentar os planos de transparência e ouvir a comunidade sobre o futuro do desenvolvimento local. Fui convidado para falar sobre a defesa dos donos de terra e o respeito ao direito de propriedade. Fui breve, devo ter falado uns 5 minutos. Disse que o poder público existe para servir a população, não para enriquecer políticos e seus parentes. Deixei claro que é possível promover desenvolvimento sem atropelar quem passou anos investindo e trabalhando honestamente em terras legalmente adquiridas. Os comissários pareciam realmente ter vontade de fazer diferente e melhor do que os anteriores, e o formato aberto da reunião já era um avanço enorme em relação ao que existia antes. Dessa vez, todo mundo pôde perguntar, comentar e expor preocupações sem medo de sofrer represálias só por participar. A nova liderança estava longe de ser perfeita, mas dava para ver o esforço verdadeiro em recuperar a confiança depois de tantos anos de corrupção. Aproveitei o novo momento e aumentei a fazenda, plantando mais 3 hectares de lavanda naquela primavera. Antes isso era impensável, já que todo o dinheiro extra era engolido com advogados, mas finalmente me senti segura de que o condado não ia tentar tomar minhas terras de novo. Decidi investir também e transformei um velho galpão de equipamentos em um salão rústico, com luzinhas de festa e bancos de madeira, perfeito para casamentos e festas particulares. Esse espaço virou uma nova fonte de renda, trazendo mais gente para a fazenda. E o melhor, quem vinha para eventos sempre acabava comprando alguma coisa na loja. Durante o verão, chamei a filha da Nora para me ajudar, já que a lavanda fica lindíssima nessa época. Outros 2 colegas da coalizão também tinham parentes precisando de um trabalho temporário, então contratei todos para me ajudarem na colheita. Com uma equipe de confiança, consegui dar conta da expansão sem precisar me matar de trabalhar 16 horas por dia. Era incrível ver a fazenda crescer mais do que eu jamais sonhei, e dessa vez, com a sensação boa de que tudo estava caminhando sobre bases sólidas. O julgamento do Holt terminou com ele sendo condenado em 4 crimes de corrupção. O júri não levou nenhum dia para chegar à decisão. Consideraram ele culpado por suborno, abuso de poder, conspiração e intimidação de testemunhas. O juiz não aliviou e deu 3 anos de prisão federal, além de obrigá-lo a devolver os $200 mil que tinha tirado do Edmund. Já o Edmund admitiu culpa e pegou 18 meses de prisão, mais uma multa de 50 mil. Ver os dois pagando de verdade pelas próprias escolhas deu uma sensação rara de que, pelo menos dessa vez, o sistema funcionou. Eles tentaram usar o poder para se beneficiar às custas dos outros, mas agora estavam sentindo o peso das consequências, cadeia e multas pesadas. O recado foi claro. Até quem acha que está acima da lei por
por causa do cargo ou dos contatos pode cair. A coalizão fez questão de celebrar nosso primeiro ano com um evento comunitário lá na minha fazenda. Convidamos todo mundo que nos apoiou, desde quem participou ativamente até quem só aparecia nas reuniões ou ajudava divulgando notícias. Mais de 200 pessoas vieram colher lavanda, curtir uma banda local tocando ao vivo e aproveitar um jantar coletivo, em que cada um levava um prato para dividir. Enquanto as crianças corriam soltas pelos campos, os adultos conversavam, riam e trocavam histórias sobre aquele ano maluco que todos enfrentamos juntos. A Nora fez um discurso agradecendo por ninguém ter jogado a toalha quando seria mais fácil só aceitar o que o condado queria. Ela lembrou que mostramos que gente comum também consegue lutar contra a corrupção e sair vitoriosa, se não desanimar e se organizar. Olhei em volta, aquela multidão toda reunida na minha fazenda, e percebi que nosso movimento era muito mais que defender propriedades. A gente tinha criado uma comunidade de pessoas que realmente valorizavam fazer o que é certo, mesmo quando não é fácil. Organizações de outros 3 estados me procuraram querendo que eu falasse em conferências sobre nossa batalha. Queriam ouvir como conseguimos nos unir contra abusos de desapropriação e enfrentar políticos locais corruptos. Aceitei participar, mesmo sabendo que o cachê mal cobria a viagem, porque sabia que o que vivemos podia ajudar outros proprietários em apuros, e compartilhar essas informações parecia essencial. Preparei uma apresentação detalhada, desde os primeiros documentos até a formação da coalizão, o trabalho com a imprensa e a luta por mudanças nas leis. Fui apresentar num estado vizinho, onde vários condados também estavam cheios de brigas por desapropriação. Contei nossa história para uma sala cheia de donos de terra e ativistas que estavam passando por dificuldades parecidas. No final, muita gente veio conversar comigo, querendo dicas sobre estratégias jurídicas e organização. Dividir o que aprendemos parecia aumentar ainda mais o alcance da nossa luta, ajudando a criar um movimento mais forte pela defesa dos direitos de propriedade e pela responsabilidade dos governantes. A Doroteia me ligou para sugerir uma reportagem de 1 ano após a investigação dela, que revelou todo o escândalo. Ela queria mostrar o que mudou desde então, e aceitei na hora. Passei uma tarde apresentando a fazenda enquanto a gente conversava sobre as novas políticas do condado. Ela entrevistou a Nora para saber como as regras de conflito de interesse estavam funcionando e ouviu outros 3 integrantes da coalizão sobre o que acharam do novo processo da comissão. A Doroteia também deu destaque ao Fundo de Defesa Jurídica, que agora ajuda quem não pode pagar advogado quando o condado tenta tomar terra à força. A reportagem saiu mais uma vez na capa do jornal, com fotos dos meus campos de lavanda e depoimentos dos colegas da coalizão. Ela terminou com uma fala minha sobre como se posicionar pode transformar sistemas inteiros, não só resolver um problema isolado. O texto foi muito compartilhado na internet e trouxe ainda mais atenção para a questão dos direitos de propriedade no estado todo. 3 semanas depois, a Assembleia Estadual aprovou a Lei de Reforma da Desapropriação, com apoio dos 2 partidos. A versão final quase não mexeu no que a gente defendeu nas audiências no Capitólio. Agora, os condados precisam provar de verdade a necessidade pública, com documentação detalhada, antes de iniciar qualquer processo de desapropriação. Criaram também punições para autoridades que abusarem desse poder para benefício próprio. Os donos de terra passaram a ter mais direitos para contestar avaliações e questionar as desapropriações. Vários deputados citaram nossa coalizão quando explicaram seus votos favoráveis. O governador sancionou a lei numa cerimônia em que eu estava bem ao lado dele, junto com a Nora e mais 2 colegas da coalizão. Um fotógrafo registrou e eu ganhei a foto, todo mundo sorrindo enquanto o governador assinava o documento. Coloquei a foto em uma moldura e pendurei na loja da fazenda, do lado das reportagens. Os clientes sempre perguntam sobre aquilo, e eu adoro contar a história de como um grupo de cidadãos comuns conseguiu pressionar e conquistar mudanças na lei que vão proteger muitos proprietários por anos. A fazenda bateu recorde de faturamento naquele ano. A repercussão da nossa luta trouxe gente de 4 condados diferentes, todo mundo querendo apoiar o que construímos. As vendas dos maços de lavanda seca chegaram a triplicar. Meus óleos essenciais acabavam tão rápido que eu mal dava conta de repor o estoque. A loja passou a ser reabastecida 2 vezes por semana, em vez de só uma. Pela primeira vez consegui me pagar um salário de verdade, em vez de simplesmente ficar com o que sobrava depois das contas. Desde que comprei essa terra 12 anos atrás, nunca tinha conseguido guardar dinheiro, mas agora finalmente consegui. A sensação de segurança financeira era incrível, especialmente depois de tanto tempo investindo tudo no negócio e de ter gastado uma fortuna com defesa jurídica. Comprei um novo sistema de irrigação para deixar os campos de lavanda mais produtivos durante o verão seco. Reformei a loja, coloquei expositores melhores e um caixa maior, e investi em equipamentos que agilizaram muito o processamento da lavanda. Tudo aquilo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive dinheiro para bancar, virou realidade porque a fazenda prosperava, e eu não estava mais perdendo dinheiro lutando contra autoridades corruptas. Uma tarde, o Rajesh apareceu para me atualizar sobre o Fundo de Defesa Jurídica. Ele trouxe uma pasta cheia de resumos mostrando como o fundo ajudou 12 famílias de proprietários aqui no nosso condado e em outros 3 vizinhos. 2 casos foram arquivados logo nos primeiros desafios jurídicos, quando os condados perceberam que não tinham como comprovar necessidade pública. Outros 3 foram resolvidos a favor dos proprietários, assim que os condados descobriram que eles estavam bem assessorados por advogados, e não tentando se defender sozinhos. Os outros casos ainda estavam rolando, mas todos os proprietários tinham apoio de advogados competentes, especialistas em desapropriação. O Rajesh explicou que só o fato de contar com um advogado já fazia muitos condados desistirem, porque sabiam que não dava para intimidar quem tinha defesa, diferente de quando pegavam gente sem acesso à assistência jurídica. O fundo estava equilibrando o jogo entre cidadãos e poder público. Ficou claro que dar suporte jurídico para quem enfrenta abuso de desapropriação pode impedir a corrupção antes que ela destrua vidas e negócios. Lembro de ficar parado nos meus campos de lavanda numa tarde de verão, vendo o sol se pôr atrás do horizonte. As flores roxas se espalhavam por aquela terra que, um dia, todo mundo dizia ser pedregosa e sem valor. O riacho cortava um canto do terreno, do mesmo jeito de décadas atrás, muito antes de eu comprar a propriedade. A lojinha da fazenda ficava ali, perto da estrada, com carros de clientes parados do lado de fora, aproveitando as últimas compras do dia. Tudo o que construí nesses 12 anos continuava sendo meu, simplesmente porque eu me recusei a deixar autoridades corruptas tomarem o que era meu. Nunca
fazenda trouxe tanto lucro. A comunidade se organizou numa coalizão que segue firme nas questões do governo local. Holt e Edmund estão presos pagando pelos crimes que cometeram. Novas leis agora protegem proprietários de abusos parecidos em todo o estado. O que começou com uma pessoa defendendo 15 acres virou um movimento inteiro, que provou que cidadãos comuns podem enfrentar a corrupção e vencer. Minha terra está segura. Meu negócio deu certo. E eu ainda ajudei a criar uma mudança que vai proteger muita gente por gerações. A vitória parecia completa ali, entre as lavandas que plantei anos atrás num pedaço de chão que ninguém queria.